É o Bolsa Família. Bolsa Família. Como é que você vê essas políticas assistencialistas? Você acha que é necessário ou, tipo, corta? Elas não deveriam ser, né? Elas não deveriam sequer existir no cenário real. Elas não deveriam Não deveriam existir. Mas no cenário hipotético, mas no cenário real, nós temos pessoas que de fato precisam de ajuda e precisam de uma assistência. Agora, existe uma discussão que é muito rasteira sobre essa questão das assistências sociais, seja ela de qual natureza for, que é a seguinte: para se vencer uma eleição, o político vai prometer mundos e fundos. Ponto. E ele está pouquíssimo preocupando, ou se lixando, como diz no popular, quais são as consequências mais à frente. Como você bem falou, as consequências da política assistencialista de Lula, via outros vários programas assistencialistas que ele criou, que ele mudou o nome, visto que são um dos grandíssimos méritos da gestão do Fernando Henrique Cardoso, eu aqui elogiando um social-democrata, mas precisamos ser honestos e sinceros, né? Então Lula vai, por exemplo, a público falar que criou o FIES. Não criou o FIES. O programa de financiamento estudantil existia desde a época da ditadura militar. Ponto. Claro, ele deu uma nova roupagem, ele aumentou todo político faz, né? De maneira voluptuosa a quantidade de investimento nessa política assistencialista, mas uma outra grande questão que poucas pessoas se atentam, Wilhelm, e infelizmente essa discussão no Brasil, ao meu ver, ainda é muito rasteira, que ficam tão somente dizendo que isso é uma política de esquerda. Não é. Não é. Políticas assistencialistas existem desde que o mundo é mundo, e as pessoas sempre se preocuparam, desde quando passaram a viver em comunidade, de como é que a gente vai ajudar aquele irmão que está próximo a nós, que talvez não tenha tido a mesma oportunidade, ou que o sol talvez não tenha brilhado para ele. Aí quando a gente volta para a questão das pautas assistencialistas, ou da defesa das bandeiras socialistas, no Brasil, esse debate foi surrupiado, ele foi furtado, ele foi roubado pela esquerda. Sim. Então você encontra, repito mais uma vez, em autores liberais essa defesa. Marx só veio falar sobre isso. Marx, assim, eu faço referência a ele porque ele é considerado o patrono dessas ideias, digamos assim, de esquerda, de se preocupar com o povo, de se preocupar com o coletivo. Ele veio falar sobre isso quase 200 anos depois. E no Brasil, infelizmente, aquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade, é isso. Então, assim, as pautas assistencialistas, elas independem de lado, direita, esquerda ou qualquer outro espectro político que a gente possa colocar aqui nesse nosso debate. Elas dizem respeito ao ser humano, à humanidade, viu? E você se preocupa com aquela pessoa que está ao seu lado. E, mais uma vez, né? Qual é o problema em você sendo uma nação próspera, em você ceder uma parte da sua fortuna, uma parte da sua riqueza para as pessoas menos favorecidas? Não há problema nenhum nisso. O grande problema é que quando os políticos se valem dessas políticas assistencialistas para justamente manter ali o seu séquito, ou o seu, essa é a palavra, mas não vislumbra aqui uma outra palavra, o seu curral eleitoral. Ele fica só trabalhando naquilo, ou seja, mais uma vez, aquela máxima de que ele vende, ele quebra suas pernas e depois oferece a muleta a você.